Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que na série de meditações do livro de São Mateus, nessa edição nós vamos abordar o capítulo 11, versículo 1 em diante até o 19, falando acerca de João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Sem delongas, leamos o texto sagrado. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fosse ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: Eis diante da tua face envio meu anjo que preparará diante. Verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E disse, melhor dizendo, desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, é esse o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Portanto, Jesus, depois de ter dado instruções, recomendações, admoestações aos 12 discípulos, ele partiu para ensinar e pregar nas cidades. E João, já preso, condenado à prisão por Herodes, pelo fato de ter denunciado, delatado o seu pecado, já que ele cometia adultério com a sua própria cunhada, com a mulher de seu irmão Filipe. E por isso então João Batista estava no cárcere e mais tarde seria morto quando a filha de Herodes, ou de Herodias, começa a dançar na festa que tinha no palácio do rei. E ela agradou tanto que o rei disse a ela: Peça o que tu queres, que te darei. E ela, seguindo o conselho de sua mãe astuta, acabou pedindo a cabeça do profeta João Batista, pelo fato dele ter entregado exatamente o adultério, o revelado, já que Herodias era mulher, como já disse, de Filipe. Então, no caso em questão que é narrado aqui, ainda João não estava morto, e nem morto, degolado, porque estava cumprindo simplesmente uma ordem, né? Estava sendo julgado, obviamente,
por possivelmente desacato à autoridade do rei e também por estar subvertendo a ordem. Possivelmente essas eram as duas condenações ou os dois motivos pelo qual fazia com que João estivesse no cárcere, fosse preso. Não tinha, obviamente, uma sentença dizendo vai ficar preso durante algum tempo e vai ser decapitado em breve. Não, porque isso ocorre exatamente quando ocorre, então, exatamente essa festa e Herodes vai acatar o pedido da filha de Herodias. Isso você pode analisar e depois nós vamos falar também em São Marcos, capítulo 6, versículo 14, e mais adiante falaremos um pouco mais acerca disso. Está exatamente em São Mateus 14. Então Jesus respondeu à indagação de João. João queria saber se aquele que era seu primo, era o Cristo, o Messias. Então enviou 2 dos seus discípulos, né? Veja bem que João tinha discípulos e Jesus tinha discípulos. E João veio para preparar o caminho para Jesus. Veio fazer a obra antes de a obra começar a ganhar já estrutura, que era a estrutura de Cristo. Então, foi os 2 discípulos de João, mandados por ele, até Jesus. E lá indagaram: és tu aquele que havia de vir, ou esperáramos um outro? Jesus confirma, dizendo que ele é sim. Pois ele disse: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Veja que Jesus nem se gabou aqui em dizer que de fato ele é o Messias, mas fica, obviamente, que transparecido, né? Transparece exatamente que Jesus era o Messias, por conta dos milagres. Tacitamente se revela isso, porque os sinais falavam por si, não era necessário palavras, pois como que Jesus não era o Messias se ele fazia milagres, diferente dos outros falsos Messias que existiram já na época intertestamentária, possivelmente 400 e poucos anos antes de Cristo, para tentar enganar os judeus, cumprindo assim, entre aspas, as profecias do Pentateuco e dos profetas. Então o povo estava um pouco com o pé para trás de ser tantas vezes enganado. Por isso que João pede para seus discípulos verem se de fato, ou ouvirem de Jesus se de fato ele era o Messias, porque até João tinha certa dúvida se de fato aquele primo dele era o Messias, se o primo dele tinha vindo da Virgem Maria de fato, se o primo dele era escolhido. E Jesus, então, dizendo: olha, os sinais estão aí. Vai lá e diz tudo que o que vocês ouvem, o que vocês veem. Se os cegos estão tendo vista, se os coxos, paralíticos estão andando, se os leprosos estão sendo limpos, purificados, se os surdos estão ouvindo, se até os mortos estão sendo ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho,
Como que esse não pode ser o Cristo? Se há sinais e maravilhas, o próprio Cristo disse que se não houvesse sinais e maravilhas, como muitos poderiam crer? Era necessário, mister, que houvesse os sinais e a pregação para os mais simples, para os pobres, para os leprosos que eram colocados do lado de fora da cidade, desprezados, não tinham valor. Então Jesus veio para romper com todo tipo de preconceito, de apartheid, de separação, de desdém, de desprezo que tinha a sociedade judaica na época. E isso comprovava que ele era o Messias, que viria juntar, que viria salvar, reconciliar a todos a Deus. Ou a Deus ou em Deus. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim, porque o que Jesus fazia era um escândalo. Os cegos ver um escândalo, os coxos os paralíticos andaram era um escândalo, os leprosos falando com Jesus e sendo curados a tocar em Jesus era um escândalo para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos da época. Os surdos ouvirem é um escândalo. Os mortos ressuscitando, então nem se fala. E os pobres, junto com Cristo, né? Porque para os fariseus, para os republicanos, não tanto para os republicanos, mas para os fariseus religiosos de fato, Jesus não prestava. Jesus estava transgredindo a lei, porque estava se imiscuindo, se misturando com estes, que a lei dizia, olha, não se ajunta com o impuro, porque ficarás impuro. Não te ajunta com o leproso. Não fale com os pecadores, com os republicanos, porque eles são pecadores, são sonegadores de impostos. Não tenha contato com os samaritanos, porque os samaritanos são benquistos, há uma rivalidade. E Jesus rompeu tudo isso. Acabou com os tabus, acabou com os preconceitos, acabou com tudo que tinha, que separava, que fazia com que só uma ala, só uma parte, só um grupo tivesse privilégio, pudesse alcançar a bênção de Deus. Quando o véu do templo se rasga ao expirar, ao estar tudo consumado, quando Jesus morre de fato na cruz, aquilo ali simboliza exatamente que agora em chamados à salvação, que agora em Cristo todos são dignos de salvação, se aceitar obviamente o seu nome, e assim sendo não terão nenhuma condenação contra eles. Então é um escândalo. Jesus é uma pedra de tropeço, é a pedra angular da esquina, rejeitada por muitos, mas apreciada por aqueles que querem receber a bênção de Deus, aqueles que querem chegar aos céus. É isso que Pedro fala em sua carta, possivelmente em 2 Pedro, melhor dizendo, Pedro fala acerca da pedra angular. Capítulo 1, versículo 10 de 2 Pedro. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Vamos ver se é aqui mesmo que fala acerca da pedra angular. Então, se nós estamos em Cristo, nós não nos tropeçamos na própria pedra que é Cristo, porque essa pedra serve para edificar a nossa casa, serve para o nosso bem. Retificando a passagem que fala de pedra, que Jesus é a pedra, que nós somos a pedra viva, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, que fala: E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por
Jesus Cristo. Então, meus caros, aqui nessa passagem, e mais uma outra, versículo 7: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Versículos 7 e 8 do capítulo 2 de 1 Pedro. Aqui mostra claramente o que Jesus está dizendo. Mateus relatou no capítulo 11, versículo 6: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E, em outras palavras, bem-aventurado, feliz é aquele que usa essa pedra para edificar a sua casa, que não se escandaliza, que essa pedra que é Jesus não serve de estorvo, de tropeço, de escândalo para aqueles que dizem crer em Deus. A pedra que edificadores reprovaram. Quem eram os edificadores que reprovaram essa pedra? A priori, os judeus, porque Jesus veio para os seus e eles reprovaram. Mas essa foi a principal da esquina. Foi colocada num lugar onde chamasse maior atenção, porque a morte de Cristo fez isso. Porque agora tanto judeus como gentios têm a salvação, porque a pedra ela está numa esquina, ou ela é a principal da esquina. E estando nesse lugar, ou sendo a principal da esquina, ela de fato mostra, ou melhor dizendo, fica à vista para todos que querem de fato alcançar a bênção da salvação para a vossa vida, ou para as suas próprias vidas. Lembrando que essa pedra de esquina também pode ser chamada de pedra angular, que fica realmente na parte principal e que sustém as demais. Seria, ou poderia significar, né, uma coluna estrutural, né, para edificação das casas ou de templos. Tem a ver com a arquitetura das construções antigas, quando não existia o ferro e o cimento armado. Portanto, o ponto de partida era essa pedra angular, a primeira pedra colocada na esquina, no ângulo de duas paredes. Precisava ser uma pedra importante, grande, pois teria que suportar a estrutura das demais paredes, ou de duas paredes. Os cristãos, na construção do novo templo, do qual Cristo é pedra fundamental. Então, devemos lembrar das palavras, como já foi aqui relatadas, de Pedro, que nós somos as pedrinhas dessa pedra principal, dessa pedra que sustenta essa construção. Não só na questão de ela estruturar, né, como também de ficar mais visível, patente. E assim sendo, nós temos Cristo. E por isso nós não devemos nos escandalizar naquilo que Ele faz, porque os nossos pensamentos são uns e de Deus são outros. Muitos se escandalizam. Ah, mas Deus ressuscitou uma pessoa que não estava no sistema, no templo, servindo denominações. Ah, Jesus converteu alguém que não estava no sistema, não estava no templo, teve encontro real com Cristo. Jesus faz coisas extraordinárias, coisas que nós nem imaginamos, em vários aspectos e sentidos. E por isso, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em Jesus, porque Jesus estava fazendo milagres, era dentro do templo. É um dos exemplos aqui que causava escândalo para os fariseus, era exatamente o Messias não ficar dentro do templo.
Jesus não ficar lá pregando a vida toda, tendo uma rotina constante no templo, como os religiosos da época tinham, e pelo fato dele não estar lá fazendo milagres toda a vida no templo. Ele fazia milagres, chegou a fazer um ou outro milagre no templo, mas a maioria deles era fora do templo. O fato de Jesus não ser um sujeito separatista, não ser um segregado, e sim estar querendo unir a todos, vir para todos, não tendo preconceito, isso também chocava, era escândalo, não é? Para os religiosos da época, legalistas, moralistas, legalistas porque cumpriam a lei mosaica, moralistas porque seguiam as morales, os costumes, a tradição que tanto Jesus refutou, dizendo que ela invalidava os mandamentos do Senhor, porque a tradição estava acima, inclusive, da lei mosaica. Por exemplo, quando os fariseus queriam seguir o sábado de uma maneira equivocada, era uma tradição que até descumpria a lei, mas por quê? Era uma tradição, se fazia. Como era a tradição de lavar os pratos, de etiqueta, de asseio das coisas, e Jesus às vezes não fazia isto. Então isso era um escândalo. Jesus escandalizava todos. Jesus deixava todos de boca aberta. E nós vamos chegar nessa passagem que fala exatamente das tradições. Se eu não me equivoco, está lá em São Mateus 23, capítulo 23, e Jesus dá umas pinceladas lá acerca da tradição. Possivelmente deve ser que ele... Enfim. Então, esses eram os fariseus que se escandalizavam, que não aceitavam Jesus e impediu daquele chegar a Jesus. Porque, não, esse não pode ser Messias. Primeiro, ele não cumpre a lei. Primeiro, ele não segue a moral. Olha, quem manda é Deus. Deus quiser mudar tudo de uma hora para outra, ele muda. Apesar dele dizer em sua palavra que ele é imutável. A sua essência é imutável, os seus princípios são imutáveis, mas o modo de tratar com a humanidade, ou de tratar a humanidade, o povo, se nós formos perceber com os deslocamentos históricos, as mudanças, nós vemos que foi de modo diferente. Se nós formos ver num túnel do tempo, na linha do tempo, considerando desde a caída do homem e da mulher do paraíso até o tempo presente, ou até em Jesus, quantas modificações tiveram. Jesus tratava Adão e Eva no período chamado da inocência. Depois da queda, Jesus já tratava poderia ser Jesus, por que não? Já que ele é o Filho da Trindade, estava quando foi feito tudo. Então Deus tratava Adão e Eva no período de inocência. Depois da caída, já foi um outro período antes, melhor dizendo, não é antes é contrário, é antes, a lei. Depois veio a lei. Depois da lei veio o período dos profetas. Enfim, teve vários períodos até chegar o tempo da graça, Jesus Cristo. E há uma divergência aí nas igrejas, das reformadas para as pentecostais, que as pentecostais pregam isso que eu estou dizendo, que Deus teve vários períodos de tratar o seu povo. E isso está ligado com a teoria milenista
do milênio, que seria o sétimo tratamento de Deus com a humanidade. E já os reformados não creem assim. Creem da forma da aliança, quer dizer, então o aliancismo da aliança versus o dispensacionalismo. O dispensacionalismo quer dizer as dispensações diferentes de Deus, o modo de tratar, de governar, de administrar de Deus a humanidade. Estamos numa sexta era, numa sexta fase. A sétima seria a do milênio. Isso é a crença dos pentecostais. Já os reformados, das igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas, possivelmente até algumas batistas, creem no aliancismo, da aliança. Quer dizer que eles interpretam a Bíblia de dois modos. Primeiro modo, Israel, vindo da promessa de Deus a Abraão, a Isaac e Jacó, e entendem. Aliás, é isso que eles entendem, resumindo, que não há essas dispensações, mas sim a diferença entre nação israelita e de igreja. E esse seria o modo de tratar de Deus diferente. Enfim, isso são teorias que não está bem claro na Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? É porque, meus caros, o que Jesus fez escandaliza. O modo de tratar diferente, se for considerarmos o aliancismo, que continua a aliança com os gentios, aliás, passa dos judeus para os gentios, também é uma mudança. E se formos considerar pelo dispensacionalismo, que seria a dispensação da graça, também é uma mudança. Enfim, apesar do aliancismo ter outras divergências também, não é exatamente isso que eu estou dizendo, eu estou resumindo o máximo. Então, para os fariseus, Jesus é um escândalo. O que ele fazia, curar no sábado, era escandaloso. Ele andar com uma prostituta, pregando o evangelho, não a condenando ao apedrejamento, a ela ser apedrejada, era um escândalo. Ele está falando com beberrões, com comilhões, com pecadores, sonegadores de impostos, é outro escândalo. Mas aqueles que conheciam ou reconheciam em Jesus como Filho de Deus, nada era escândalo. E é o que acontece hoje, não é? Às vezes você diz que é cristão, muitos dizem, mas como esse cristão dessa forma, dessa maneira? Não, Cristo chegou a mim. Mas você não era um viciado em drogas, você não era uma rameira, uma meretriz, você não era aquele fulano de tal, sonegador de impostos, corrupto. Como que você agora alcançou Jesus? Como agora você quer dar uma de santão ou de santona? Isso não pode ocorrer. Isso não é de Deus. Aproveitou da vida e agora... Essa expressão está aqui, ó. Porque Jesus veio para salvar a todos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos chamados, poucos escolhidos. Quem faz total diferença é Cristo. Como já disse, o pensamento nosso é um, de Deus é outro. Ele faz o que Ele quiser. Realizados, meu Pai, acontecendo isso, acontecendo aquilo. É claro que nós não podemos usar esse versículo de pretexto também, para fazer coisas que não têm respaldo bíblico. Porque muitos podem dizer, então esse versículo me dá uma desculpa, me dá um pretexto para pecar. Porque eu posso dizer, não, vocês estão escandalizando, ou se escandalizando em ver eu dessa forma. Mas Jesus pregou contra esse tipo de escândalo, ao dizer, ai daquele que vem o escândalo. Mas
vale para ele se atirar no mar com uma pedra de atafona. Então veja, é se escandalizar em Cristo, não trazer o escândalo, não ser o escândalo. É escandalizar na doutrina do amor de Cristo. O que ele fez mesmo realmente é uma loucura, é uma insanidade, é um escândalo. Morrer não só pelos bons, mas não só pelos bons e justos, mas pelos ruins e injustos, como o apóstolo Paulo vai falar lá em aos Romanos. É uma insanidade. Morrer não só pelos judeus, mas pelos gentios, que, aliás, se a gente for analisar, alguns gentios aceitaram mais a Jesus do que alguns judeus. Então morrer por todos, se entregar, não reagir, fazer o que ele fez quando ele repreende Pedro, dizendo: põe a orelha do soldado Malco no lugar, porque eu não quero que assim seja feito. Não é por força, porque Pedro pegou a espada e cortou a orelha, ou ia para matar o soldado, resvalou na orelha e atirou do lugar. Então isso tudo é uma loucura, isso é um escândalo. É nesse sentido, pecado, as coisas erradas, se insurgir contra a verdade de Deus, a doutrina do Senhor. Então João queria saber se aquele era Jesus. Os seus discípulos viram os milagres e ainda ouviram que, olha, bem feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Porque se ele fosse seguir a mentalidade dos fariseus, que eram cegamente cumpridores de leis, cumpriu a lei sem ver a essência da lei, sem ver o espírito da lei, seguiu a moral sem de fato observar se aquele costume agradava a Deus ou não, não fazia a reflexão, a meditação. Então é nesse aspecto, se eles pensassem dessa forma, estavam sendo escandalizados. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado. E eles passaram o recado para João. João soube que o que ele tinha para fazer já tinha feito, porque, como ele bem disse quando batizava seus discípulos, que depois de mim veria um que eu não sou digno nem de atar as suas alparcas ou sandálias. E aí já estava Cristo. E Jesus partiu com eles e a dizer às turbas, às multidões, a respeito de João. Então os discípulos foram, e partindo eles, começou Jesus a pregar às multidões que cercavam Jesus, que estavam próximo de Jesus. E disse, olha que interessante, os discípulos foram levar as palavras de Jesus, e Jesus foi falar para os que não conheciam João. Jesus foi falar, ou os discípulos de João foram falar de Jesus, trazer o recado de Jesus. E Jesus agora vai falar de João. Veja que João tem importância aqui, porque Jesus poderia continuar a falar dele próprio, mas falou da importância, reconheceu a importância do seu antecessor, João, que era consanguinamente, entre aspas, seu primo, a dizer que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento. E lembra-se que João dizia que a voz dele clamava, ecoava no deserto. A voz que clama no deserto. Exatamente a essa passagem, a essa expressão. Que fosse ver no deserto. Deserto, sem nada. Uma cana agitada pelo vento. O balançar, o tremular de uma cana pelo vento. Sim, o que fosse ver, ele fez uma indagação à multidão. Um homem ricamente vestido no deserto? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. O que você vai ver no deserto? Nada. Talvez, quiçá, tiver sorte, um oásis, né? Mas tem as miragens que lhe enganam.
por conta do sol escaldante, você acaba até mesmo achando que aquilo é um oásis, que é uma árvore para você descansar, e não é. Então, o que você vai ver no deserto? O que tem de interessante no deserto? Ver camelos? Andar com camelos? Os camelos são os animais propícios para o deserto, né? Até porque eles têm aqueles côvagos, acho que esse é o nome que diz, aquelas conchas em cima deles, que aquilo serve para os hidratar, porque ali acumula, parece que água. Então você vai ver camelos, vai ver oásis, que pode não ser oásis, vai experimentar a sensação de estar diante de um sol causticante, de um sol escaldante, de mais de 50 graus, muito mais. Essa experiência, ainda vindo ventos fortes e fazendo com que desse uma tempestade de areia. É isso que você vai ao deserto, né? Lá você não vai ver coisas maravilhosas, lá você vai ver sofrimento. Então Jesus traz essa metáfora à tona. Se o que fosse ver um homem ricamente vestido no deserto, não tem como. Você vai ver uma cana agitada pelo vento no deserto, não tem como. Lá você vai ver aquilo que eu já descrevi anteriormente. Então, o que fosse ver um profeta? Aí Jesus diz sim, pois digo eu, e muito mais do que profeta. Veja que Jesus considera João muito mais do que profeta, porque é este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Esse anjo simboliza exatamente um mensageiro, um pregador prévio a Cristo, anterior a Cristo, que ia preparar o caminho para a salvação, que ia falar do batismo, que ia falar de arrependimento, que ia falar de produzir frutos dignos de realmente arrependimento, porque o Messias viria, ia preparar o terreno. E por isso a importância e destaque de Jesus, o que Jesus dá a João, a voz que clamava no deserto. E é um interessante que Jesus fala com relação ao deserto, é que muitas pessoas vão a lugares que dizem, né, que tem coisas mirabolantes, ou vão cegamente, ilusoriamente a um lugar e acham que lá não vai passar nenhuma aflição, nenhum perrengue, nenhum sofrimento. Isso é para aqueles que vêm por evangelho, já diria, que vem com aquele engano, aquele slogan: venha para Jesus que tudo vai ser bom na sua vida. Aí a pessoa chega lá, vem uma luta, vem um probleminha aqui, acolá. Ora, ela está no deserto. Enquanto nós estivermos aqui nessa passagem, nós estamos no deserto como estava o povo israelita, que ficar 40 anos no deserto para chegar na Canaã, na terra do leite e do mel. Primeiro eles tiveram que sair da escravidão de Satanás, que representa a escravidão do Egito e do rei de Faraó, sair do mundo do pecado, depois passar pelo deserto, pela prova, pela tentação, para então passar nessa prova, vencer essa tentação e assim ser dignos de entrar na Canaã espiritual, na nova Canaã. E a história nos conta, foram apenas 2 que entram na Canaã, de fato, literal, física, geológica, a terra mesmo: Calebe e Josué. Eram quase 3.000 israelitas, só entraram 2. Veja só, muitos são chamados, poucos escolhidos. Essa passagem também revela isto. O que você vai ver no deserto? O que você vai ver no deserto? É a pergunta de Jesus para você. Isso até dava uma mensagem tremenda. O que você vai ver no deserto? O que você vai ver no deserto? Se você acha que não é apto, nem vá.
Essa é a grande verdade. Não se auto-engane, não se auto-sabote. Vamos seguindo. Em verdade vos digo que entre os que apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor no reino dos céus era o próprio Jesus, que se considerava o menor do reino dos céus. O que veio para servir. O que veio para ser humilde. Que deixou toda a riqueza e pompa de lado para servir. Nós vemos isso ao Jesus lavar os pés dos discípulos, ter humildade. Alguns discípulos dizem, mas mestre, tu lavando nossos pés, não era nós que deveríamos fazer isso contigo? Não. Isso denota humildade, por isso que Jesus considerava o menor no reino dos céus. Que os maiores no reino dos céus, quem se auto achavam assim, eram os fariseus, que queriam disputar as primeiras cadeiras, inclusive. Os soberbos, Deus resiste. Os humildes, Deus exalta. Por isso é que nós devemos entender exatamente isto. Jesus, sendo menor, era maior que todos. Porque quem tem humildade tem honra. Então João Batista era o maior dos profetas. E aquele que não era considerado nada, até porque assim os judeus pensavam, consideravam, pois não viam em Jesus, não enxergavam em Jesus algo que fosse messiânico, que denotasse, que mostrasse que ele era o Messias. Mas era. E desde os dias de João até agora, até o presente momento que Jesus estava falando, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que expressão até interessante de Jesus. Se faz violência ao reino dos céus. O que seria fazer violência ao reino dos céus, se apoderam dele? Era não considerar João Batista como um profeta, bem como não considerar Jesus como um Messias. Fazia essa violência e essa força, porque as pessoas queriam os céus, queriam a prosperidade, mas não aceitavam a prosperidade, não aceitavam as evidências. É nesse sentido. E se queres dar crédito, é esse o Elias que há de vir. Falando de João Batista, metaforicamente. Aí muitos vão dizer, não, olha, aqui é a encarnação. João Batista era a encarnação de Elias, porque Elias subiu na carruagem de fogo. Não é isso, é metaforicamente, é simbolicamente. Pois como poderia ser João Batista Elias, se no monte da figuração ou prefiguração, não, da transfiguração, melhor dizendo, aparece Moisés e Elias a hora que Jesus está orando. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. É simbólico, não é literal. E se queres dar crédito, esse é o Elias que há de vir. Então Elias já veio. E muitos até pensavam que o próprio Elias era Jesus, porque havia evidências que Elias ia vir. Mas o que significa? Também temos isto. A palavra Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus, ou Jeová é meu Deus. Porque Eli quer dizer Deus ou Jeová. Então quer dizer que Deus é o meu Deus, que Jeová. E era isso que representava, pode representar ou significar quando Jesus diz que João Batista era Elias. Porque João Batista estava anunciando que aquilo que ele estava fazendo, seus atos, era para mostrar que Deus era o seu Senhor,
e que ele estava servindo a Deus de fato e acreditando na possibilidade do Messias, da vinda do Filho de Deus, de preparar o caminho, o trilho, que era o ministério de Cristo, que se dá com 29 anos e poucos de idade. E vai terminar com 33. Então Jesus ficou mais ou menos 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho pregando o Evangelho. E era necessário que antes dele viesse alguém pregar. Então, esse era o Elias. Não quer dizer que há encarnação, porque senão, como que Jesus para o monte da transfiguração, se João Batista era Elias? Ah, mas João Batista já estava morto. Mas não era, não tinha como, meus caros. Se Moisés foi sepultado, como que Elias e Moisés aparentaram ali? Ali é simbólico. Poderia ter acontecido de fato, Moisés ter vindo ali, Elias ter vindo ali, porque Deus é poderoso. Nós não podemos nos escandalizar no que Deus faz. Se Ele quiser mostrar para nós todos os apóstolos, o que impede? Nada impede, perante Deus, quem impedirá? Só que além do literal, aquilo era representativo. Do mesmo modo que João Batista era representativo. Porque Elias, se nós formos analisar, ele preparou o caminho para Eliseu. Porque o sucessor de Elias foi Eliseu. E nós vamos ver o significado da palavra Eliseu. Deus é a salvação. Olha que interessante. Elias quer dizer Deus é Jeová, é meu Senhor, ou o Senhor é meu Deus, ou Jeová é o meu Deus. Eliseu quer dizer Deus é a salvação. E você sabia que o nome de Jesus quer dizer exatamente que Deus é a salvação? Então, metaforicamente, simbolicamente, Jesus é Eliseu, João Batista é Elias. Elias preparou o caminho para Eliseu. Veja, perceba, o nome de Jesus também pode significar Salvador, mas é Deus a salvação, Yeshua. Do mesmo modo que Eliseu quer dizer Deus é a salvação ou Salvador. Olha como bate. E a palavra João, como eu já disse, outrora na mensagem que eu falei acerca de João Batista, lá as primeiras, quer dizer Deus é cheio de graça. Deus é misericórdia ou agraciado por Deus, pode significar isso. Então, Elias, não, o Senhor é meu Deus. João, Deus é cheio de graça. Ou seja, alcançou graça de Deus. Eliseu quer dizer Deus é a salvação. Já Jesus também quer dizer Deus é a salvação. Então veja como bate. Apesar de João não bater tanto, né, no significado, mas dá a entender, obviamente, que seria isto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Entenda isso. Deus revela aos seus pequenininhos essa metáfora. E tudo isso porque, se você for perceber, lá no Velho Testamento, precisamente no livro de Malaquias 4, 5, 6, fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É uma profecia que se cumpre. O Elias aqui é simbólico, cumprimento dessa profecia, se referindo a João Batista. E essa profecia sendo conhecida do povo judeu, por isso que eles pensavam que ou Jesus era o Elias, ou João Batista era o Elias.
E por isso ainda diziam que Jesus não deveria ser o Cristo, mas sim o Elias, que viria preparar o caminho. Mas quem veio de fato preparar o caminho foi João Batista. Então, isso aqui que está sendo falado, que eu mencionei aqui. Simbolicamente, João era o Elias, porque veio com o poder, com a unção do profeta Elias. Tinha coragem, mesma coragem que Elias teve para vencer os profetas de Baal, para fazer milagres, maravilhas. E isso não quer dizer, portanto, João Batista era a reencarnação de Elias. E já Eliseu, que recebeu a porção redobrada ou dobrada do Espírito, poderia representar o próprio Cristo, como já disse. Para encerrar essa questão, com relação aos espíritas que creem em reencarnação e que apontam que na Bíblia existe a menção da reencarnação pelo próprio Jesus, tanto nessa passagem como na passagem de Nicodemos, né, quando Jesus diz que é necessário nascer de novo. Elias, personagem bíblico, profeta de fato, ele não morreu, ele foi arrebatado, não passou pelo... João Batista, ele era simbolicamente parecido, semelhante com Elias na autoridade e poder do Espírito Santo, mas ele não era literalmente Elias, porque ele morreu, foi decapitado. Como que ele pode ser reencarnado se ele nem foi desencarnado? Como poderia haver a reencarnação se ele não desencarnou? Porque Elias não tinha morrido, subiu aos céus com a sua própria vida, seu próprio corpo. Para você entender, né? E é necessário tocar nessa tecla. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça essa verdade, de que simbolicamente João Batista era o Elias e simbolicamente Jesus era Eliseu, que recebeu a porção redobrada do Espírito de Deus. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: toca-mos-vos flauta e não dançastes, canta-mo-vos lamentações e não chorastes. Quer dizer, não acontece o que manda o script, o figurino, não acontece o normal, entre aspas, o comum. É semelhante aos meninos que se assentam, essa geração, a geração de Cristo, a era dele, possivelmente até a nossa, porque pouca coisa se mudou, até mudou para pior. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e pedem companheiros para que eles toquem flauta, ou para que ouçam o instrumento, mas eles não dançam, apenas ouvem. Pede para que cantam lamentações, fazem uma música mais reflexiva, uma música mais triste, tristonha, mas eles não choram. Portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo, e diz: eis aí um comilhão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. O que Jesus estava tentando dizer? Que os fariseus colocavam defeito em tudo.
João não comia, João não bebia, mas não, tinha demônio. Não, deveria ser decapitado porque não deveria ter se insurgido contra o ato pecaminoso do rei. Deveria fazer vista grossa, aceitar, ser demagogo, hipócrita. E porque fez isso ele tinha demônio, porque denunciou o pecado. Já Jesus, que era um pouco diferente de João, comia, bebia. É porque João vivia comendo mel silvestre e também gafanhoto. Não era dado muito a comer, e muito menos a beber. Já Jesus comia, né? Comia com os publicanos, bebia nas bodas de Caná, seu vinho. Se era fermentado ou não é outra questão, possivelmente não era. Então, esse aí era um pecador, esse é um comilhão, esse é um beberrão, esse é um glutão, esse é um praticante das obras carnais. Esse é carnal demais, não é espiritual. Era amigo de publicano e pecador, então nem se fala, o seu negador de impostos, é um conivente, é um cúmplice. E aí parece que há um choque, porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós não sermos cúmplices. Jesus também vai falar em algum sentido desse aspecto. Mas não é isso, meus caros. É porque Jesus estava comendo com gente que estava querendo o pão da vida, querendo a água da vida, que era ele. Estavam famintos e sedentos espiritualmente, então Jesus estava ali ceando e os alimentando. Jesus se alimentava e alimentava as outras pessoas com a sua palavra. Então, quando o propósito é salvação, quando o propósito é fraternidade, amor, filantropia, confraternização, reunião, qual é o... e de beber com publicanos, com pecadores, com sonegadores de impostos, como pessoas desprezíveis da sociedade. Os fariseus têm defeito. Não, eu não como com aquele sujeito lá, porque senão eu vou participar das suas más obras. E não é isso. Porque você condena aquela prática, mas faz outra prática errada. Então você é pecador da mesma forma, da mesma maneira. E que adianta você atacar ou atirar pedra na mulher adulta e você é um adulto porque cobiça a própria mulher adulta que você condena. Por isso que Jesus disse que não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas parece que Jesus queria defender os pecadores, mas Jesus veio para os pecadores. Veio para os pecadores de Israel. Jesus veio para curar os feridos, porque é os feridos que precisam de médico e não os sãos. Os bonzãos, os santarrões, os santões, esses não precisam. E por isso que esses não aceitaram de fato Jesus Cristo. E sim aqueles que estavam arrebentados, pecando, realmente na beira do abismo. Aquela cana quebrada, que a palavra fala que Deus não ia esmiuçar, que não ia acabar por definitivo com a cana quebrada. E muito menos apagar o morrão que fumegava. É para isso que Jesus veio. A luz no fim do túnel para isso. A última chance, a última alternativa, a última oportunidade. Agora, para as canas bonitas de Israel, para os morrões que estavam cheios de fogo, de labaredas iluminando, para que Jesus vai vir? Se este não precisa, vai vir realmente para aquele que simbolicamente é considerado como uma vela quase que apagada, com um incandescente fraquinho, sem o azeite para manter, né? Ele vai vir para a cana que está totalmente moída e já não teria mais sumo nela, não tem mais nem algo a extrair, né? O seu suco a extrair. Vai vir para essa que é necessitada.
do seu resgate, da sua salvação, da sua bênção. Aleluia. Então, meus caros, não se escandalizemos no Senhor. Não apontamos o defeito dos nossos próximos, o nosso próximo, que nós também estamos cheios de defeito. Não condenamos determinadas atitudes que para você parece que de fato é errada, mas para Deus não é. A salvação é individual. Deus trabalha do modo que Ele quer e não do nosso modo, porque nós não podemos exigir de Deus nada. Nós não podemos barganhar de Deus. Senhor, eu faço assim e assado. Se o Senhor quiser aceitar, aceita. Ou eu faço assim se o Senhor me dá isto. Ou eu quero que aconteça isso. Você chega a ser arrogante que nem Jonas, que se entristeceu porque a sua profecia não ia se cumprir. Não é assim. Deus não quer que assim se suceda. Que Deus os abençoe. Essa foi mais uma mensagem aqui para o momento da pregação. Na próxima edição abordaremos acerca das 3 cidades impenitentes, capítulo 11, versículo 20 do Evangelho de São Mateus. Até lá, ouvintes.